vamos conversar com a representante dos empregados da Caixa no Conselho de Administração do Banco, Rita Serrano. Bom dia, Rita. Bom dia, Glauco. Bom dia aí aos ouvintes da Rede Brasil Atual. Rita, ex-presidentes da Caixa assinaram uma carta em defesa de uma instituição que é centenária. Eu queria que você falasse a respeito dessa carta e também desse momento delicado que vive a Caixa Econômica Federal. Sim. Nós promovemos, a partir do meu mandato no Conselho de Administração, uma live que foi agora terça-feira, com 6 ex-presidentes da Caixa, que são de períodos diferentes, de governos diferentes. Então, nós tivemos lá conosco o senhor Danilo de Castro, que foi presidente da Caixa entre 92 e 94, no período do governo Itamar Franco. Estivemos com Jorge Matoso, Jorge Hereda, Miriam Belchior e Maria Fernanda, que foram dos governos Lula e Dilma, e também com Gilberto Occhi, que foi já presidente no governo do Temer. Então, a ideia de fazer esse debate com os ex-presidentes é discutir com eles porque eles estiveram na alta administração do banco, alguns, inclusive, são empregados de carreira, foi discutir com eles qual é a importância do banco, quer dizer, que importância o banco teve nesses vários governos e qual a perspectiva de futuro, né? Esse debate ele foi histórico, né? Nós nunca conseguimos aí, eu não me lembro de nenhuma outra atividade que se reuniu tantos ex-presidentes do banco, e ele tem a ver com o fato de que no governo atual todo o patrimônio público brasileiro está à venda, né? Está sendo doado na realidade. E, inclusive, as empresas que o próprio governo diz que não vai privatizar, como, por exemplo, Petrobras, Caixa e Banco do Brasil. O governo diz, nessas eu não vou privatizar, mas o que não é verdade. As 3 empresas, incluindo a Caixa, estão sendo privatizadas a partir das suas operações. Então, por exemplo, no caso da Caixa, o governo pretende criar e privatizar várias subsidiárias, né? Então, na área de seguros, cartões, área de fundos imobiliários, loterias, e também vem falando aí de criação de um banco digital. Se tudo isso se concretizar, quer dizer, se conseguir privatizar todas essas operações, sobra muito pouco do banco. Então, o banco, no médio prazo, não vai se sustentar. Então, falar que não vai privatizar nada mais é do que uma falácia, né? Rita, às vezes as pessoas não têm noção da importância de um banco público como a Caixa Econômica Federal, da importância dela para a sociedade brasileira como um todo. Eu queria que você falasse a respeito disso, né, das funções que a Caixa desenvolve e as pessoas às vezes nem ficam sabendo. Então, eu acho que primeiro dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente que tem uma diferença de forma muito simples entre aquilo que é público e privado, porque na realidade tudo aquilo que é público está desgastado, né, por uma série de razões e de interesses, inclusive. Então, qual é a diferença básica? O público, tudo aquilo que é público, o serviço público, a empresa pública, ela o governo, né, por exemplo, ele tem que ter um olhar para os interesses do cidadão e da cidadã. E o privado, ele vai olhar o interesse do consumidor. Então, um governo, o Estado, ele não pode ter uma visão somente para aqueles que podem pagar. Então, ele tem que ter uma visão sobre os interesses da população como um todo. Essa é a diferença básica. No caso da Caixa Federal, nós estamos falando de uma das poucas instituições centenárias do Brasil. Nós só temos 4 instituições centenárias: Caixa, Banco do Brasil, Correios e Casa da Moeda. E são todas públicas, né? E todas, inclusive, estão nesse processo de privatização. Então, a Caixa é uma empresa centenária que cumpriu um papel, e ainda cumpre um papel fundamental no desenvolvimento do país. Então, a Caixa é a maior financiadora de habitação popular do Brasil, é a maior gerenciadora dos programas sociais, é um dos maiores bancos públicos do mundo, e neste momento, por exemplo, está executando uma tarefa extremamente importante, que é pagar. Estão passando pela Caixa nesse momento, para as pessoas terem ideia, 120 milhões de brasileiros para receber ou o auxílio emergencial ou o fundo de garantia.
Só para a gente ter ideia, de cada 10 adultos no Brasil, 8 estão passando pela Caixa. Nos Estados Unidos, só para comparar e as pessoas entenderem, os Estados Unidos, país considerado mais evoluído do mundo na área tecnológica, eles também têm lá um auxílio emergencial que está sendo pago em cheque, quer dizer, é um cheque que vai pelo correio para a casa das pessoas, que é algo inimaginável no século XXI. Mas por que eles têm que fazer isso? Porque eles não têm uma instituição pública federal do porte, da capilaridade, com a expertise da Caixa e muito menos com o corpo técnico da Caixa, porque os profissionais da Caixa estão se superando, inclusive correndo risco, né, nas agências de contágio, mas estão lá atendendo essa população. Então, se não houvesse Caixa, o país teria muita dificuldade para gerenciar políticas públicas e, além disso, não teria um banco, como eu disse, com essa capacidade, essa capilaridade para atender agora essa quantidade de brasileiros. Rita, a gente volta a conversar a respeito desse tema que é muito importante, mas estamos chegando aqui na reta final do nosso Jornal Brasil. Agradecer a sua participação. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, viu? Agradeço a Rede Brasil Atual. Aí só falar que esses presidentes assinaram uma carta, né? Que nós estamos tornando pública. Os 6 presidentes assinaram uma carta em defesa de que o banco se mantenha público, sustentável e íntegro. Tá certo. Nós conversamos aqui com a representante dos empregados da Caixa no Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.